Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Ontem na liturgia o Senhor nos convidou a buscar uma justiça que supera a justiça dos doutores da lei e dos fariseus. Hoje, em continuidade a essa reflexão, Jesus ensina os seus discípulos que os fariseus e os doutores da lei têm autoridade sim para interpretar a lei de Deus, a lei de Moisés, mas que nós não devemos fazer como eles. Existe um abismo, muitas vezes, entre aquilo que se ensina como verdade e aquilo que se vive da verdade. É interessante como as palavras elas são importantes e necessárias, e o anúncio de Cristo se dá tantas vezes pela palavra, pelo anúncio, pela proclamação. Mas, acima de tudo, mais do que pelas palavras, Jesus Cristo é anunciado com a vida. E é por isso que a coerência de vida entre aquilo que nós dizemos de Deus e aquilo que nós fazemos precisa ser uma realidade muito concreta e muito íntima. O ensinamento de Jesus, na verdade, ultrapassa toda a lógica e compreensão humana. Muitos dos fariseus e doutores da lei da época de Jesus usavam roupas largas, com longas franjas. Isso simplesmente para mostrar uma superioridade, uma realidade que se destacava na sociedade. Quantas vezes colocava a palavra de Deus presa sobre a fronte, nas mãos, com essas longas franjas em suas roupas. Fazia suas orações de pé, muitas vezes nas sinagogas, simplesmente para que as pessoas se voltassem para ela e pudesse ver, entre aspas, a sua autoridade. Na verdade, a autoridade não está na força da palavra, nem está naquilo que se vê exteriormente, mas no testemunho de vida. E é por isso que Jesus, ultrapassando essa realidade da lógica humana, nos ensina que no reino de Deus, maior é aquele que se torna pequeno. Servo, na verdade, é o que nós devemos ser em relação a todos os outros. Na terra não deixeis vos chamar de mestre, porque um só é o mestre. A ninguém chameis de pai, porque um só é o Pai que está nos céus. Ninguém se coloque como guia do outro, porque na verdade um só é o guia, Jesus Cristo. Portanto, todos nós, na verdade, nos tornamos servos uns dos outros. Eu acho sempre muito interessante um dos títulos do Papa, Servum Servorum Dei, que significa o servo dos servos de Deus. E na face da terra não existe autoridade maior do que a dele, até mesmo os grandes, os reis, os presidentes da terra devem se submeter àquele que é o vigário de Cristo. No entanto, ele é o primeiro a servir. Isso nós podemos ver no Evangelho, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, e ao lavar o pé de Pedro, ele diz: Senhor, isso você não pode fazer. Porque, na verdade, era a função de Pedro, ou seja, o Papa, aquele que confirma a fé dos irmãos, deve ser o servo dos servos. Hoje a liturgia também nos convida para que nós possamos viver tudo aquilo que Jesus nos fala no Evangelho, o reconhecimento da nossa fragilidade. O profeta Isaías indica para o povo que deve haver, de fato, uma conversão verdadeira do coração. O nosso coração deve se converter a Deus cotidianamente, porque se nós praticamos a justiça, viveremos para sempre. Conheceremos a salvação que vem de Deus, como nós cantamos na resposta à primeira leitura pelo Salmo responsorial. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.